Meu nome é Guilherme Travassos, tenho 24 anos, completo 25, né, em junho. Estou aqui com meus pais, já foi apresentado, minha esposa, né, a qual eu muito amo, muito linda, e meu cunhado também, que está ali de meu assistente de palco, né? Meu cunhado vai nos ajudar ali em algumas coisas. Irmãos, hoje nós vamos tratar de um tema que é muito relevante para os nossos dias. Hoje nós vamos falar sobre as últimas coisas, sobre algumas profecias que a palavra de Deus nos descreve. Hoje nós vamos tratar de escatologia. Pode trazer ela, Vex. E só para poder avisar os irmãos, esse estudo, essa aula está sendo gravada, né? Depois a gente vai postar toda essa conferência lá no canal da Casa de Oração, né? Eu gosto sempre de estar publicando os vídeos lá para os irmãos, outros irmãos de fora também poderem assistir, né? E desfrutar aí dessa aula, certo? Então, irmãos, hoje nós vamos falar de um tema que os últimos dias, os dias de hoje, está necessitado dele. Porque a palavra de Deus, como sendo algo divino, algo inspirado, ela tem algumas coisas, algumas revelações, algumas profecias que podem acontecer muito em breve. Profecias é essa que nós devemos aguardar elas. Profecias é essas que a gente deve se atentar a elas, né? E a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, a gente está falando aqui de escatologia, quem pode me dizer o que significa a palavra escatologia? Quem sabe me dizer? Muito bem, né? Uma boa definição. Vou pedir ao irmão ao Augusto, você pode passar lá o slide para mim? Ah, tá. A Natália vai passar para a gente lá. Escatologia significa estudo das últimas coisas, ou doutrina das últimas coisas, certo? Aqui, ó, eu vou pedir até que se puder apagar essa lâmpada aqui fora, essas duas primeiras, só para os irmãos poderem enxergar melhor. Aqui nós vemos que a palavra escatologia, assim como muitos outros termos bíblicos, como angeologia, hamartiologia, todos esses termos vêm do grego, origina-se do grego. Então, escatologia não é diferente. Nós temos a primeira palavra, eschatos, que vem do grego eschatos e significa últimos, ou final, certo? O sufixo, a segunda parte dessa palavra, logia, ela significa ciência ou estudo. Então, juntando essas duas palavras, escatologia, nós temos os estudos das últimas coisas. Aqui, esse tema, ele quer falar sobre o futuro, quer falar sobre as profecias, como já falamos aqui. E a escatologia só é possível por conta das profecias que a Bíblia nos revela. Pode passar o próximo slide. Conhecer esse futuro é importante? Vamos deixar que a palavra de Deus nos responda essa pergunta. Conhecer esse futuro descrito pela Bíblia, qual a importância dele? Ele é importante? Ali em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, fala assim: assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem. Bem em quê? Dar atenção a ela. Atenção a quê? A palavra profética. Então a própria Bíblia fala assim, ó, vocês fazem muito bem se vocês prestam atenção, se vocês gastam tempo, se vocês se dedicam a estudar as palavras proféticas, né? Como há uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. E é muito interessante que aqui ele fala que é como uma luz em um lugar escuro. O futuro para nós, quando nós não temos uma fonte segura dessa, o que é o futuro para nós, Edovex, se a gente não tiver essa Bíblia? Escuro, incerteza, não é? Insegurança. Só que a palavra de Deus, ela é como se fosse uma luz que brilha nessa escuridão do nosso futuro. Mas por que é uma luz? Porque ela não é como o sol, não é como o dia. Uma luz, ela vai te dar a facilidade de se locomover ali no lugar escuro, mas o dia é bem melhor, não é, Edovex? Então, as profecias é basicamente isso. Isso eu quero mostrar para vocês que a Bíblia, por mais que contenha muitas profecias, ela não revela tudo, de todos os detalhes, todas as formas. Então, às vezes, tem muitas perguntas e dúvidas que a gente tem que não são respondidas. A Bíblia deixa em branco.
mas os pontos principais, o final desse livro, o final dessa história já nos foi revelado, né? E a gente vê isso no livro de Apocalipse. O segundo motivo para a gente estudar aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 20. Não desprezem, mais uma vez, não desprezem as profecias, não devemos desprezar as profecias. Em Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela escritas, pois o tempo está. Então é bem-aventurado eu quando estudo, e é bem-aventurado vocês quando ouvem. Então essas são as orientações da Bíblia quando fala a respeito das profecias. Vou até tomar água de uma vez, minha boca já está secando. E agora, irmãos, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as linhas de interpretações. Antes da gente começar a falar sobre essas profecias descritas aqui. Quando o assunto é política, falei que eu ia falar de política, né? Quando o assunto é política, nós temos diferentes pensamentos acerca dela. Todos são do mesmo partido? Não, alguns votam em um, votam em outro, tem uma diferença. Mas todos falam sobre política. Quando o assunto é time de futebol, todos torcem para o mesmo time? Não, cada um tem um time, uma torcida. E assim também é a escatologia bíblica. Por quê? Como eu disse, a palavra de Deus, Eldavex, ela é como se fosse uma luz, ela não é o dia. Então tem muitas coisas que ficam escuras. Então nessa escuridão, vários irmãos sinceros, homens de Deus, estudiosos da Bíblia, olhando para essas profecias, chegam a diferentes interpretações, diferentes pensamentos a respeito dessas profecias. Eu quero mostrar para vocês de uma forma bem superficial aqui, para a gente ter uma noção, para quando a gente sair daqui e for buscar conhecimento lá fora a respeito de escatologia, a gente saber se orientar com quem que a gente vai estudar, como é que é o livro que a gente vai ler, né? Então é muito importante a gente conhecer a base da escatologia, as linhas de interpretação, né? E eu quero perguntar aqui, vamos ver se algum irmão sabe. Cite para mim aí alguma linha de interpretação a respeito da escatologia. Alguém sabe alguma? Isso. Pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mais alguma? Dispensacionalismo, muito bem. Amilenismo, né? Isso são nomes, termos que remetem a linhas de interpretação diferentes com respeito da Bíblia. E nessa aula agora, nós vamos tratar disso. Na segunda oportunidade, que vai ser daqui a pouco, né, Davex? Vai ter um lanche? Vai ter um tira-gosto, né? Um biscoitinho, aí a gente vai retornar. Na segunda oportunidade, a gente vai tratar sobre a escatologia individual. A gente vai tratar para onde vai a nossa alma. Quando a pessoa morre, se a pessoa salva, para onde vai a alma? Vai para o inferno, tem céu, paraíso, Hades, Sheol, Guiena, esses termos que a Bíblia nos apresenta, só que às vezes a gente não tem uma definição. Isso vai ser na segunda oportunidade. Na terceira oportunidade, amanhã, nós vamos falar sobre o arrebatamento. Certo, Adevex? Então, quem quiser entender sobre o arrebatamento, que envolve ressurreição, glorificação dos corpos, esse momento glorioso e aguardado por nós, que é o arrebatamento, né? E o tribunal de Cristo, que acontece com os crentes depois. Na quarta oportunidade, a gente vai tratar aqui sobre o período da grande tribulação. O período é esse que muitos têm medo. Mas a Bíblia, especialmente Apocalipse, descreve muito bem o que acontece nesse período que está por vir, é o nosso futuro, certo? E ainda na última oportunidade, na quinta, no domingo à noite, nós vamos falar sobre o reino milenar, o reino de 1000 anos de Cristo, para a gente encerrar essa conferência. Certo, irmãos? Então vamos lá. Pode passar aí para o próximo slide. Aqui, irmãos, eu queria fazer uma coisa diferente com vocês. Volta o slide aí de novo. Ó, deixa o pessoal ler agora não. Eu quero convidar aqui 3 pessoas que podem nos ajudar aqui na frente. Quem que eu vou escolher, hein? Será que essas menininhas vão me ajudar aqui? Vou escolher esse rapaz de branco. O Ítalo está aqui ou não? Não, né? Vem cá, rapaz de branco, vem cá. Os dois, pode vir os dois. Pode vir cá. Os dois.
E eu vou ter que escolher um dessas meninas aí. Pode vir, Delvex, você. Jovem, não, quero trazer jovem aqui para cima. Vem cá, pode vir cá. Fica os três aqui. Will, pega para mim as plaquinhas, 3 placas. Ó, vocês vão deixá-las viradas por enquanto, não vou mostrar, certo? Pega. Cada uma pega uma. Deixa eu ver aqui, ó. Você aqui. Isso, abaixa aqui, ó. Não vou mostrar ainda. Chega mais para cá um pouquinho, ó. Chega mais para cá. Chega mais para cá. Isso. Agora, irmãos, vamos pensar o seguinte. Alguns grupos de irmãos inteligentes, irmãos que estudaram a palavra de Deus, irmãos piedosos, pegaram as profecias e pensaram assim: poxa, aqui está falando sobre um período de grande tribulação, um período em que a ira de Deus será derramada sobre essa terra, um período onde as pessoas vão sofrer muitos tormentos. Mas a Bíblia também, ela fala de um momento que a igreja, o corpo de Cristo, aqueles que são crentes, serão retirados da terra, serão arrebatados. Lá em 2 Tessalonicenses fala isso. Então sabemos que a gente sabendo que tem uma grande tribulação e um arrebatamento, a dúvida é, em relação à grande tribulação, quando acontece o arrebatamento? Será que é antes do arrebatamento? Será que a igreja é tirada para não passar por esse período? Será que é no meio? Será que é no final? Então tem essas 3 linhas de pensamento principais. Então vamos pensar assim. Aqui nós temos aqui diferentes times. Cada um aqui representa um time diferente. Cada um representa uma linha de interpretação. Cada um representa uma posição escatológica. O Eldelvex representa aqueles irmãos velhos não, né? O Eldelvex representa aqueles irmãos que estudaram a Bíblia e entenderam que o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. Como que a gente pode escolher um nome para esse grupo de irmãos? Qual? Pré-tribulacionismo. Mostra sua plaquinha. Outra parte. Isso. Então, o Eldelvex está representando aqui os pré-tribulacionistas. Eldelvex, você consegue ler aí? Você precisa de luz aí? Não. Então, se apresenta, Eldelvex. Se apresenta aí, sua apresentação. Apresentação. Boa noite, meu povo. Eu sou pré-tribulacionista. A posição com mais adeptos. Creio que a igreja não passará pela grande tribulação, nem verá o anticristo. Seremos arrebatados antes desse terrível período da história da humanidade. Isso, muito bem. Então, nós temos aqui os irmãos... Não, né? Não, agora não. Aqui nós temos a representante dos irmãos que são... Isso aí. Os pré-tribulacionistas acreditam em quê? Isso, o arrebatamento acontece antes desse período de angústia, antes da grande tribulação. Agora aqui no meio, esse rapaz bonito aqui, como é que é seu nome? Giovanni. O Giovanni, nós temos aqui outro grupo de irmãos representados. Nós temos aqui aqueles irmãos piedosos que pegaram a palavra de Deus, leram e chegaram ao entendimento que o arrebatamento acontece no meio desse período tribulacional. Qual que é o nome que nós podemos dar para esse grupo aqui? Sim, mas tem um termo. Se esse aqui é o pré-tribulacionista e é antes, esse que é no meio. Qual que seria o nome desse que vai ficar no meio da grande tribulação? Esse que acredita que o arrebatamento acontece no meio. Quem sabe? Meu pai sabe. Mesotribulacionismo ou mid, né? Mid é no inglês, meso é no português. Então aqui, esse irmão aqui, o Giovanni, ele é o nosso mid-tribulacionista. Giovanni, se apresenta para nós aí, só você ler essa escrita. Olá, eu sou um mid-tribulacionista. Eu e meu time somos os menores aqui do Brasil. Creio que o arrebatamento acontecerá no meio do período da tribulação. Entendo que a igreja passará por perseguições durante esse tempo de grande angústia, mas será arrebatada antes do derramamento da ira de Deus. Isso. Então, o Giovanni representa os meso ou mid-tribulacionistas. Agora, nós temos também, como é que é o seu nome? Caleb. Nós temos o Caleb, que é o representante agora de outro grupo de irmãos, também importantes, irmãos também piedosos, que estudaram a palavra de Deus e chegaram à compreensão que esse arrebatamento é no final do período tribulacional. Como é que a gente pode chamar esses irmãos? Isso, pós-tribulacionistas. Pode mostrar a plaquinha para eles?
Isso. Aí, vai lá, Caleb, se apresenta aí. Boa noite, eu sou pós-tribulacionista. Isso. Uma linha que tem crescido cada vez mais nos últimos dias, creio que veremos o anticristo e enfrentaremos fortes perseguições durante a grande tribulações. Mas no final Jesus virá para nos livrar. Isso, muito bem. Então nós temos aqui 3 posições. Então, irmãos, eu quero que isso fique fixo na mente de vocês. Quando eu perguntar para vocês, irmãos, como é o nome daquela linha que interpreta que o arrebatamento acontece antes? Pré. E aquela linha que interpreta que o arrebatamento acontece no meio? Meso. E a que acontece depois? Pós. Muito bem. Então nós temos aqui as 3 principais linhas escatológicas que falam a respeito do arrebatamento. Agora, cada um deles tem um argumento de por que eles interpretaram assim a palavra de Deus. Então, o melhor argumento do pré-tribulacionista é esse aqui que o Elovete vai falar agora. Pré-tribulacionista, melhor argumento. Um dos melhores argumentos que tem é o da iminência. A Bíblia nos instrui a vigiar, pois Cristo pode vir nos arrebatar a qualquer momento, sem sinais prévios. Se o arrebatamento acontecesse no meio ou no fim da tribulação, haveria sinais claros antes da sua vinda, o que contrariaria essa ideia de iminência. Desculpa se eu errei o português aí, tá? O português não é bom não. Mas aqui o melhor argumento dele então, irmão, é da iminência. O que é isso? É a ideia que Cristo ele vem sem aviso prévio. Se ele quiser, ele pode vir hoje nos arrebatar. Então, esse é o melhor argumento que a gente tem do pré-tribulacionista. Por quê? Se o arrebatamento fosse lá no final da grande tribulação, é só a gente pegar as contas, ver aí o anticristo chegando, fazer as continhas, a gente ia saber mais ou menos quando que Cristo viria, certo? Então, esse é o melhor argumento do pré-tribulacionista. Bonito esse pré, hein? Pode ler o seu argumento. Um dos meus argumentos mais fortes é que o arrebatamento acontece ao som da última trombeta. Em Apocalipse, essa é a última trombeta que é mencionada no capítulo 11, o que indica que esse evento ocorre no meio do período descrito no livro. Então, os irmãos midi-tribulacionistas, o melhor argumento deles é que, lá em Coríntios, fala que vai ser ao som da última trombeta. Beleza. Aí quando ele vai lá para o livro de Apocalipse, no capítulo 11, na metade do livro, cita lá a 7ª trombeta, né? Então ele liga, o arrebatamento é na última trombeta e a última trombeta que cita no Apocalipse é no meio, então o arrebatamento é no meio. Então esse é um dos melhores argumentos aí que a gente tem para essa linha chamada meso-tribulacionista, né? Ou mid, né? No inglês, para quem fala inglês, né, Galvex? Para quem fala inglês é mid. Agora nós temos aqui a última linha, que é a pós. Qual que é o seu melhor argumento? O meu principal argumento é que a Bíblia apresenta a volta de Jesus como um único evento visível, glorioso no fim da tribulação, não dos momentos separados. Texto como Mateus 24 mostra que após a grande tribulação, Jesus volta e reúne os seus escolhidos e manifesta a sua glória. Não há ali uma distinção clara entre arrebatamento e a segunda vida. Tudo acontece junto. Então esses irmãos pós-tribulacionistas, eles argumentam assim, como o irmão leu ali. Quando a gente olha para a Bíblia, Mateus 24, e cita lá a grande tribulação, Cristo ele vem de forma visível no final. E ali cita uma reunião, feita também por trombetas, escolhendo os seus eleitos, e eles pegam então o arrebatamento, que cita em Tessalonicenses, e junta com esse de Mateus 24, ligando um ao outro, o arrebatamento só pode acontecer no final da grande tribulação. Então esse é um dos melhores argumentos aí dessa linha pós-tribulacionista. Pode guardar as plaquinhas, pode deixar ali, pode sentar lá agora. O que a gente vai ganhar? Nada, hoje é nada. Vocês vão ganhar um biscoitinho daqui a pouco ali no cafezinho. Então, irmãos,
quais são essas 3 linhas de interpretação com respeito ao arrebatamento? E mid. Pré, mid ou meso e pós-tribulacionista. Certo? Então, essas são as linhas que a gente já explicou e a gente não vai falar mais delas agora. Agora, quando a gente continua olhando e analisando os eventos escatológicos descritos na Bíblia, quando a gente continua analisando as profecias da palavra de Deus, nós vamos chegar em outro período, que é o período do milênio. Lá em Apocalipse 20, fala que Satanás vai ser preso, vai ficar por 1000 anos preso, não vai poder mais enganar as nações. Apocalipse 20 fala também que aqueles que passaram pelo período tribulacional vão ressuscitar e reinar com Cristo durante 1000 anos. Então, esse é o milênio. Alguns irmãos, sabe o que eles fazem, Adelvex? Eles olham para esse milênio e falam assim, isso aqui não é literal. Esse milênio é uma coisa simbólica, alegórica. Esse milênio acontece já nos dias de hoje. Esse milênio é que Cristo reina no coração das pessoas. E Satanás está limitado, por isso que ele está preso. Se Satanás está preso hoje, imagina quando estiver solto, né? Então esses irmãos entendem dessa forma. Entendem que o milênio, esse período do reino de Cristo, ele é figurado, ele não é literal. Entende que vai ser um reinado no coração. Então esse pessoal que interpreta dessa forma são os amilenistas. Esse termo, essa partícula de negação a, significa que não creem no milênio como literal. Então, o amilenismo são aqueles irmãos que não entendem o reino messiânico como literal. Entendeu, Adelvex? Preciso repetir, não, né? Então, o que é o amilenismo? Isso, não creem na literalidade do milênio. Agora, nós temos outro grupo de irmãos que pega essa passagem sobre o milênio, junta ela com milhares, centenas de passagens do Antigo Testamento e chegam à ideia que esse milênio vai acontecer literalmente. Então eles entendem que a igreja arrebatada, acontece esse período de grande tribulação, depois Cristo volta em poder e ganho de glória, e depois Cristo instaura o seu reino milenar aqui nessa terra, reinando a partir de Jerusalém. Então esses irmãos que entendem que o milênio acontecerá literalmente, eles são chamados de pré-milenista. Mas por que pré, Guilherme? Porque eles entendem que Cristo volta antes desse milênio. Então nós temos os amilenistas, que negam que o milênio é literal. Nós temos o pré-milenista, que afirma que o milênio ele é literal e acontece nessa terra. Né? Aqui a gente pode até enxergar aqui, o pré-tribulacionismo, que a gente falou, o mid-tribulacionismo, né? E o pós-tribulacionismo. Essas 3 linhas são referentes ao arrebatamento. Agora, quando o assunto é milênio, nós temos 2 principais, que é o pré-milenismo e temos o amilenismo. Certo? Então, quais são as 2 linhas que eu apresentei aqui sobre o milênio? Amilenismo e pré-milenismo. Isso mesmo. Então, irmãos, se eu pedir para vocês identificar essa igreja com base nas pregações que aqui é falado, essa igreja aqui, ela entende que o arrebatamento é antes e que o milênio é literal, ou essa igreja aqui, ela entende que a gente vai passar pela grande tribulação e o milênio é simbólico? Qual dessas 2 posições aqui essa igreja está mais alinhada? Isso mesmo. Isso aqui era para ser um verde, né? Não sei se está parecendo amarelo aí, mas era para ser um verde. Na televisão lá está melhor para ver que é um verde. É um verde meio amarelado. Né? Então, irmãos, nós, a casa de oração, a maioria delas, nós temos a esperança que Cristo ele virá nos levar a qualquer momento. Que Cristo vai chegar o momento que ele vai fazer assim, e os crentes, aqueles que confessam a Cristo como Salvador, serão raptados, levados para encontrar com Ele nos ares. Nós da casa de oração também entendemos que quando Cristo voltar, Ele vai reinar nessa terra, de forma literal, de forma física,
né? A gente vai falar do milênio mais detalhadamente na última oportunidade. Mas nós entendemos dessa forma. E se você seguir essa parte verde aqui, depois você vai acompanhar a parte verde e a parte preta, né? Ou amarela, o senhor Davi quiser chamar assim, certo? E você vai ver ali algumas pessoas que eu coloquei para nós nos atentarmos para quem que a gente está ouvindo, para quem que a gente está estudando, para quem que a gente está lendo o conteúdo deles. Porque vamos supor, Delvex, você quer estudar escatologia. Aí você pega lá um livro ou vai assistir um vídeo. Aparece para você lá Hernanes Dias Lopes falando sobre o arrebatamento. Será que o Hernanes Dias Lopes ele tem a mesma posição escatológica? Ele entende da mesma forma do que a gente? Não. E isso cria o quê? Confusão. Se você não conhece que existem essas diferenças e que esses irmãos não são inimigos uns dos outros, esses irmãos não ficam atacando um ao outro, esses irmãos continuam irmãos, esses irmãos vão todos morar no céu, pois isso aqui não implica em salvação. Se você conhece isso aqui, você vai lá pegar o vídeo daquela pessoa, aqui ó, ele está falando aqui que o arrebatamento ele é pós. Aí você não vai falar assim, nossa, esse cara é um idiota, esse cara não presta, nós não podemos assistir ele, vamos proibir as pessoas da igreja de assistir esse cara porque ele fala que o arrebatamento é depois. Não é essa posição que nós devemos ter, irmãos. Você quer falar alguma coisa, né? Ah, tá. Isso aí deve ser o erro do editor aqui, né? O editor que fez o slide errou aqui nós erramos aqui a definição, mas os irmãos entenderam, certo? Então, o pré-tribulacionista acredita no quê? Isso. O mesotribulacionista acredita em quê? Isso, no meio. E o pós-arrebatamento no final. O pré-milenismo acredita no quê? A igreja, o reino de Cristo é literal. E o amilenismo? O reino de Cristo é alegórico, não é literal. Certo? Então são essas linhas de visão que eu passei para os irmãos agora. Linhas de interpretações. E aqui eu quero mostrar para os irmãos algumas pessoas que vocês podem assistir caso queira estudar essas linhas. Por exemplo, se você, eu quero ver alguns argumentos do pós-tribulacionismo, quero saber como eles pensam, então você vai pegar vídeos ou livros dessas pessoas aqui. Tem alguém aí que conhece o Augusto Nicodemos? Ele é pós-tribulacionista. Ele acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, ele acredita que a igreja verá o anticristo e só depois ela sobe aos céus. Ele também é amilenista, ou seja, ele acredita que o milênio não é literal. Alguns dos irmãos conhecem o Hernanes? Sim, né? Ele também está nesse mesmo barco. Nós temos aqui também o Rodrigo Silva, que muitos gostam de assistir também. E temos aqui o pastor Paulo Júnior, que talvez nem todos conhecem aqui. Agora, do lado que nós cremos, o pré-tribulacionismo, nós temos aqui pastores fenomenais, como o Marcos Granconato. Acho que alguém conhece ele aqui? Conhece, né? Esses aqui são menos conhecidos, tá vendo, né? O Edel. O time de lá está mais conhecido que o nosso time, né? Talvez até alguém aqui agora vai passar a conhecer o Guilherme. Aí vocês vão ver o vídeo só do Guilherme, que tem, né, no YouTube meus vídeos lá falando sobre isso. Nós temos aqui o Gabriel Porto, Ciro Sanches Borges, Elias Soares. Tem livros muito bons. Eu tenho o livro do Gabriel Porto, que é o Escatologia Fácil, até emprestei para o Igor, né? Marcos Granconato ensina muito bem a nossa escatologia. Então, se você quer estudar escatologia, tendo a mesma linha de pensamento da casa de oração, você pode pesquisar por algum desses irmãos. Ou, se você quiser ver esse outro lado, fique à vontade também. E agora, irmãos, para a gente finalizar esse momento, então, eu quero deixar aqui bem claro qual deve ser a nossa posição perante essas pessoas. Porque vamos pensar aqui, como é que é o nome do irmão mesmo? Saturnino. Vamos pensar que o Saturnino ele entra no ônibus e ele começa a conversar com o irmão em Cristo ali. Bom dia, irmãos, bom dia, tá bom, tudo legal, joia? Trabalhou muito hoje? Trabalhei, rapaz. Estou aqui cansado, mas graças a Deus, Cristo voltará. O irmão Saturnino fala. Aí o irmão que está do lado dele fala assim, rapaz, Cristo voltará, mas nem veio o anticristo ainda, né? Tem que vir ele primeiro. Aí o Saturnino, que ele pensa diferente, ele fala assim, rapaz, você está doido, você está errado, rapaz.
Qual que deve ser a atitude do irmão saturnino? Dá um soco nele? Você é um herege? Pum! Dá um soco nele? Não é essa posição, irmãos, que a gente deve ter. Não vamos levantar barreiras aonde não tem necessidade. Por quê, Guilherme? Porque todos esses irmãos aqui, eles creem que seremos arrebatados. A questão é só a questão do tempo. Todos creem que haverá uma ressurreição. Todos creem que Cristo voltará e que nós ficaremos para sempre com Jesus. Todos creem que nós seremos galardoados. Todos creem que haverá um juízo final. Ou seja, os pontos principais das profecias são os mesmos para todos. Divergem em coisas que não são tão essenciais assim para a escatologia. Entendeu, Delvex? Então, quando você assistir um irmão desse, quando você conversar no seu dia a dia e encontrar um irmão que pensa diferente de você na questão escatológica, você não precisa rechaçar ele. Você não é meu irmão, você não acredita igual eu. Não, ele é seu irmão em Cristo, né? Eu queria deixar para vocês aqui um versículo. Pode colocar para a gente aí um versículo? Está lá em Efésios capítulo 4, verso de 1 a 3. Olha só o que a Bíblia nos diz. Portanto, eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que foste chamado, com toda a humildade, com todo o quê? Humildade. Então, como é que é a nossa postura? Deve ser uma postura humilde, né? Com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso tem que estar na nossa mente para lidar com qualquer pessoa. Pode passar o próximo. Procurando guardar a unidade. Essa palavra é importante. Nós estamos perdendo ela, né, Dudek? Estamos perdendo ela, irmãos. A unidade. São tantos pensamentos, tantas coisas que a gente acaba se desfazendo de comunhão com os irmãos. Não, esse irmão aqui é da igreja A, não tem comunhão com ele, não. Esse irmão que é da igreja B, não quero falar com ele, não. Eu gosto só da casa de oração e meus irmãos é só da casa de oração. Não é esse pensamento, irmãos, que o Senhor Jesus quer para nós, né? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então essa é a nossa posição, irmãos. Porque, como eu disse, o futuro, a gente não tem certeza de como será essas coisas, mas nós temos certeza que ela acontecerá, que elas acontecerão. Nós temos certeza que Cristo virá nos buscar. Nós temos certeza que vamos passar para sempre com Ele. A eternidade nossa vai ser com Jesus. Isso é nossa esperança, irmãos. Isso é o que nos move. Isso é o que me move. Isso é o que nos deve nos mover para levar o Evangelho para nossos vizinhos, para os nossos conhecidos, para compartilhar dessa viva esperança, a esperança de estar para sempre com o nosso Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então, essa foi a nossa primeira aula. A próxima aula já vai entrar mais aí na Bíblia, na Palavra de Deus, mostrando algumas doutrinas interessantíssimas sobre o Hades, inferno, Sheol, lago de fogo, paraíso, diferença entre essas coisas e tudo baseado, amparado pela Bíblia. Amém?